Eu gostaria, nesta manhã, de falar de um tema que alguns já me ouviram falar, mas para mim serve sempre de edificação quando falo deste tema, espero também para vocês, para edificação daqueles que já são do Senhor e para tocar no coração de alguém que aqui esteja, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu espero nesta manhã também fazer como da última vez, não passei da hora, não é? Tenho a capacidade de variar relógios, da outra vez isso aconteceu. Paulo estendia a prática até à meia-noite e pessoas caíam da janela. Eu só tenho este poder de variar os relógios, mas espero não o fazer. Eu, há uns anos, já falei aqui algumas vezes convosco, de alguns cooperadores de Paulo, algumas pessoas que Paulo menciona, assim, muito pouco na Bíblia. E falei-vos já de Tíquico, Epáfras e Epafrodito, falei-vos assim de algumas dessas pessoas pouco conhecidas. E há uns anos eu andava cismado que hei de dar uma mensagem sobre a segunda melhor coisa que já me aconteceu na vida. Sabem quem é? A Cláudia. Sobre Cláudia, que fala na Bíblia. E já dei uma mensagem noutros lugares, sobre Cláudia. Só aparece uma vez na Bíblia e tem lições preciosas que nós podemos tirar, não só do nome, mas também da pessoa que Cláudia é, que Paulo menciona na Palavra de Deus. Só título de curiosidade, é o último nome, para além do Senhor Jesus Cristo, que Paulo menciona nas suas cartas. Portanto, é um nome que me é muito querido, como certamente saberão. Mas hoje quero-vos falar, não da segunda melhor coisa que já me aconteceu, mas da melhor. Da melhor. Podes parar? Que é a salvação. A salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Que é dada, oferecida a todas as pessoas. Porque é da vontade de Deus, de facto, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que é a salvação? Vamos tentar responder a algumas destas questões. Isto não pretende ser não vou esgotar o tema, porque, como diz a Palavra de Deus, vamos ter toda a eternidade para compreender as riquezas do seu amor. Então, o que é, de que é que somos salvos, quando, como é que devemos anunciar esta mensagem, se é para sempre ou não, e para quê? E às vezes o próprio Senhor, em relação ao seu povo terreno, às vezes ele perguntava-se mesmo, para quê? Para que é que eu fui salvar este povo do Egito? E várias vezes disse a Moisés, vou acabar com esta gente toda e vou pegar em ti, na tua descendência, e vou fazer uma grande nação. Às vezes o Senhor também pergunta-se para quê? Mas vamos tentar perceber para que é que o Senhor nos salvou. Então, o que é salvação? É usado em diferentes contextos, com significados diferentes. Portanto, quando nós vemos a palavra salvação na Palavra de Deus, não devemos pensar que está sempre a falar da mesma coisa. Tal como quando lemos igreja, não está sempre a falar da mesma coisa. É muito importante nós percebermos. Por vezes fala-nos de perigo, ser salvo de perigo, de adversidade, ser salvo de inimigos, de cativeiro, de exílio, de derrota, de opressão, de aflição, de tribulação, doença, condenação ou morte. Ou seja, e é muito, muito importante nós percebermos o contexto para evitar confusões. E este é um exemplo que eu já vos falei aqui, mas vou relembrar. Em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares, vou ler rapidamente, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quem tem uma Bíblia como a minha, o Marcos tem, e mais alguns têm, eu sei que ele tem, com estas notas de rodapé, com estas referências cruzadas, esta passagem, como fala em confessar, remete para Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E algumas pessoas misturam estas duas passagens e pensam que o confessar é a mesma coisa. É confessar a Cristo, mas são coisas diferentes. E pensam que para uma pessoa ser salva, e há pessoas que anunciam mesmo isso,
dão a entender isso mesmo, que para ser salvo precisa de confessar publicamente ao Senhor Jesus Cristo. Isto tem um lado perverso, que é de pessoas que pensam que o ir lá à frente e confessar publicamente ao Senhor Jesus Cristo é que nos vai salvar. Quando a palavra de Deus é bem clara que não é necessário fazermos absolutamente nada, nenhum ato físico que precisamos de fazer para sermos salvos. Salvação, então, o que é salvação? A salvação, há uma doutrina, tem esta palavra muito esquisita, que é do grego, de soteros, que é salvação. É a doutrina da salvação. E esta doutrina trata de quê? Do propósito de Deus e da sua ação em salvar. E reparem aqui uma coisa muito importante que eu já vos falei da última vez que estive aqui, há um mês e pouco. O plano da salvação vem de Deus. Deus é o centro deste propósito. Não é o homem. O Evangelho beneficia o homem, mas a personagem principal deste ato de salvação é Deus. O homem não faz nenhum favor a Deus por aceitar este dom. Em salvar o homem do poder, dos efeitos e das consequências do pecado. Propósito e a ação de Deus em salvar o homem do poder, dos efeitos e das consequências do pecado. As consequências eternas, os efeitos neste momento também, e do poder do pecado. E esta passagem que é a vontade de Deus para todos os homens. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós precisamos todos de ter bem consciência disto, que isto é o principal propósito de Deus. Eu digo várias vezes, e vocês já me ouviram falar várias vezes sobre esses assuntos, e este tema que eu estou a falar hoje foi a pedido de quem me convidou, porque senão já devia estar a adivinhar. Eu vou convidá-lo, ele vai voltar a falar daquelas coisas, dos homossexuais e dos transexuais e não sei o quê. E há sempre novidades, infelizmente, o mundo vai evoluindo. Mas sabem uma coisa, já disse, não sei se já disse isto aqui. Em nenhum versículo da palavra de Deus diz, Deus quer que todas as pessoas sejam heterossexuais. Não é esse o principal propósito de Deus. O principal propósito de Deus é salvar o homem. Depois vir ao conhecimento da verdade. Isso é posterior. Porque de nada adianta, em termos eternos, uma pessoa deixar um pecado e não abraçar a salvação que Deus dá. Quando é que somos salvos? Podemos ver 3 tempos na salvação. Salvação no passado, no presente e no futuro. No passado, eu não queria isto bem por esta ordem, mas ficou por esta ordem. No passado, no presente e no futuro. No futuro somos salvos da condenação do pecado. Nós, quando queremos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, nós somos salvos da condenação do pecado. E somos justificados. No presente, hoje, no nosso dia-a-dia, nós podemos ser salvos do poder do pecado. Ou seja, não darmos lugar ao pecado. E no futuro, vamos ser salvos da presença do pecado. Já não vai haver mais pecado, quando estivermos glorificados. Este primeiro passo, o passado da condenação do pecado, podemos chamar de justificação. No presente, é a santificação. No futuro, vamos ser glorificados. E assim nós temos um passado. No passado fomos redimidos. Hoje em dia temos um presente que faz sentido e temos um futuro garantido. Por isso é que eu digo, com todas as letras, que isto é o melhor que já me aconteceu. Porque alguns estão muito preocupados em poupar algum para a reforma. Será que eu vou ter o suficiente para não estar mais tarde a depender dos meus filhos ou aqueles que nem têm filhos? O que é que vai ser de mim? Vou viver na miséria? Preocupados com o futuro dos seus filhos, em deixar alguma coisa para os seus filhos? Nós temos o nosso futuro garantido. E tantas vezes nos esquecemos, ou pelo menos eu me esqueço, de que de facto tenho tudo isto. Tenho dito várias vezes também, e sem exagero, mesmo o crente mais humilde,
mais ignorante aos olhos do mundo, menos letrado, mais pobre, é mais bem-sucedido do que o mais rico, milionário deste mundo, é mais bem-aventurado do que o homem o empresário de maior sucesso a nível mundial. Como é que somos salvos? A fonte é Deus. Não nos esqueçamos, a fonte é Deus. Infelizmente, o homem procura muitas formas, muitos evangelhos, muitas formas pelas quais pode reconciliar-se com Deus. Mas aí a fonte é o próprio homem, são as obras do homem. A fonte é Deus, o princípio é pela graça e o meio é pela fé. E todos vocês, ou quase todos vocês, conhecem um versículo que relaciona estas três. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E a base? Com base no sangue de Cristo. Este versículo, já li, Efésios 2, 8 e 9, e temos este também, o sangue de Cristo. Nós somos salvos na base do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. Agora, muito importante para nós que somos do Senhor, como é que vamos anunciar o Evangelho? Porque há uma grande responsabilidade. E como diziam aqueles homens leprosos, quando encontraram comida no campo do inimigo, no segundo livro dos Reis, eles viram que havia comida e comeram, ficaram todos contentes, e a dada altura um deles diz o quê? Não é bom o que fazemos, hoje é dia de boas novas e nos calamos. E quantas vezes eu posso dizer nós, mas eu vivo como se isto não fosse verdade. Vivo como se o inferno não fosse real. Penso que era o fundador do Exército de Salvação, um outro homem de Deus do passado que tinha esta frase: eu gostava que os meus colaboradores, aqueles que trabalham comigo, passassem uns segundos no inferno. Experimentassem o que é estar no inferno uns segundos. E se nós passássemos... E porquê? Certamente eles iriam, e nós iríamos também, certamente ter mais urgência na proclamação do Evangelho. É muito importante sermos claros na forma como anunciamos. Anunciar e sermos claros na forma como anunciamos. Evitar misturas. Evitar, como costumo dizer, pôr o pé em ramo verde. E buscar passagens que não são as melhores, mas já acho que vão perceber. É muito importante percebermos que o Evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo. E é nas suas epístolas que nós encontramos o Evangelho da graça. Nunca ninguém, antes de Paulo, pregou a salvação pela graça por meio da fé na obra redentora de Cristo. Claro que muitas vezes vamos buscar passagens que não são das epístolas de Paulo e usamos-las. Eu não vou dizer não usem. Quantas mensagens de evangelização, de grande consolo, e que possam até ter contribuído para a salvação de alguns, já ouviram sobre o filho pródigo? Ou falei-vos disso da última vez, David e Mefibosete. E tantas outras. Há até uma história que se conta de um homem que se converteu. Não foi num culto. Era num culto doméstico, um homem que foi à casa de uma família de crentes e eles tinham por hábito todas as noites ler a Bíblia. E não deixavam esse bom costume, de parte, só porque temos aqui visitas, olha, vamos deixar. Então, disseram, olha, nós temos por hábito de ler a Bíblia e
e vamos fazê-lo. Se quiser acompanhar-nos, esteja à vontade. Azar dos azares, a passagem daquele dia era Gênesis 5, que é aquela genealogia, Adão, eu estou a dizer azar dos azares, mas vão perceber que não foi azar, foi de bênção para aquela alma perdida. Então era Adão, viveu não sei quantos anos, teve filhos e morreu. E aquilo tocou tão profundamente naquela pessoa que foi motivo de se converter. Claro que ele não se converteu com base em Gênesis 5. A base do Evangelho está nas epístolas de Paulo, claramente. Mas e morreu, foi motivo para aquela pessoa pensar no seu destino eterno. Mas reparem no seguinte, é muito importante nós percebermos isto. Porquê é que eu faço tanta questão de falar das epístolas de Paulo? E porquê é que eu faço tanta questão de falar do que está escrito nas suas epístolas? Porque se formos a ver, antes de Paulo, por exemplo, Pedro, no dia de Pentecostes, quando fala da cruz de Cristo, ele fala da cruz de Cristo como? Era um problema ou era a solução? Pedro disse, vós matastes o Messias. A morte de Cristo, a cruz de Cristo, era para aquelas pessoas que o estavam a ouvir o seu pecado. Era o crime que aquela nação tinha cometido. E depois, eles perguntam, o que é que fazemos então? Ele não respondeu, olha, graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos vossos pecados. Nada disso. Disse, arrependemos e batizai-vos. Portanto, com Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, antes de Atos 2:38, a cruz de Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, era a solução. E nós hoje podemos cantar que nos alegramos na cruz. Porquê? Por causa da mensagem que Deus deu ao apóstolo Paulo. A doutrina da salvação pode complicar-se quando não dividimos corretamente a Bíblia. Como eu falei há bocadinho daquela passagem de Romanos 10 e de Mateus 10, parece que está a falar da mesma coisa, não está a falar da mesma coisa, e fazemos ali um cocktail explosivo. Cocktail pode ser mortífero, pode causar morte eterna. E há uma história que eu gosto muito, que o nosso irmão Stem contava. Não vou poder contá-la toda, mas vou só dar uma ideia. Uma história que ele conta de um homem profundamente convicto do seu pecado, que encontra... O irmão Stem já viveu há muitos anos, já faleceu há décadas. Esta história que ele contava, aí nos anos 50 do século passado. Então, um homem que, profundamente convicto do seu pecado, encontra uma pessoa com uma Bíblia e pergunta-lhe, sinto-me completamente perdido, será que me pode ajudar? O que é que eu posso fazer para ser salvo? E então ele começa-lhe a mostrar algumas passagens da Palavra de Deus, algumas destas que eu já vos falei, Efésios 2, 8 e 9, Romanos 10, o salário do pecado é morte, esses versículos todos que vamos ver daqui a um bocadinho. E o homem começa a ouvir aquilo e aparece outro. Quer dizer, não, mas não vem o que Tiago diz que a fé sem obras é morta. E depois vem outro e diz, é preciso ser batizado. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. E depois vem outro e diz, não, mas estes sinais seguirão aos que crerem. Tens de fazer sinais e por aí fora. Então aquele homem perdido, depois de ouvir todas aquelas indicações, tudo vindo da Bíblia, sente-se cada vez mais perdido. E porquê? Porque cada um pegava em passagens que lhe convinham à sua denominação ou à sua religião, e por não dividirem corretamente a palavra de Deus. Claro que isto é uma história fictícia, porque já não há homens profundamente convictos do seu pecado, já não há crentes com Bíblia debaixo do braço, e não estou provavelmente a brincar, mas infelizmente cada vez menos há pessoas com uma profunda convicção de pecado, que sentem realmente que precisam de Deus. E também há poucas pessoas prontas a dar uma resposta correta, uma resposta clara. Tudo isto e toda esta confusão por causa de não se dividir corretamente a palavra de Deus.
Então o que é que vamos fazer? Vamos ignorar todo o resto? Não. Mas eu vou dar uma solução muito simples. Já vos falei, ou seja, eu já ouvi isto a algum lado. Em setembro de 2012, no Centro Cultural Hélio Martins, falei sobre a Estrada de Romanos, eu recordo perfeitamente. São 7 passagens, apenas da Epístola aos Romanos, que deixam bem claro o plano de Deus para salvar o homem. Romanos 3:10. Todos pecaram... Não há um justo nenhum sequer. Sim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, o salário do pecado é a morte, sendo justificados gratuitamente, se com a tua boca confessares, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos ver então Romanos 3:10-18. Um terrível diagnóstico. Como está escrito? Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isto é o diagnóstico da nossa sociedade e de cada um em particular. Mas infelizmente, muitos dizem, não, eu não sou assim tão mau. Há tantos piores do que eu sou muito bom. Porquê? Porque o padrão são eles mesmos. E claro, se cada um se considera a si mesmo como o padrão de moralidade, de moral e de conduta e de valores, claro, está sempre bem. Os outros é que estão todos mal. Uns porque têm mania que são bons, e outros porque são os trastes. A seguir, o problema do pecado. Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E agora vou parar. O que é que tem a seguir a Jesus? Exatamente a seguir a Jesus? Onde está? Não, antes do espaço. Antes do espaço, um ponto final, não é? Não tem daquilo que tem fé em Jesus e se comporta muito bem e faz bem aos outros ou qualquer outra coisa. Não. Daquilo que tem fé em Jesus, ponto final. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A causa da morte. Porquê é que há a morte? Romanos 5:12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens. Agora, a questão é se queres uma paga daquilo que mereces ou se queres uma dádiva daquilo que não mereces. Romanos 6:19-23. Porque quando eras servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o que é que Cristo fez? Tendo em conta o nosso estado de pecadores e de condenados à morte, o Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que
pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Passo seguinte, confessando a Cristo. Já falei disso aqui, não tem de ser necessariamente com a boca. E vou dizer, mas não diz ali com a boca, diz. Já vou explicar. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isto que fala de boca, não é? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. Nós confessamos com a boca tal como queremos com o coração. Mas ninguém vai dizer, olha, eu creio com este órgão físico que está aqui dentro, é com este órgão que eu creio. Não. É no sentido figurado, claro. E com a boca. Também é no sentido figurado. Vem de confessar. A ideia é admitir, sim, eu reconheço, sou pecador, eu não mereço nada de Deus, mas eu confio no Senhor Jesus, confio no que Ele fez por mim. E claro, se fosse confessar com a boca, coitados dos mudos, não podiam ser salvos. Eu creio que quando houve aquela invasão das serpentes, quando o povo de Israel estava a murmurar e Moisés fez uma serpente de bronze, todos que olhavam para a serpente eram curados. E se houvesse alguém cego, não podia ser salvo? Certamente, se olhasse, se cresce verdadeiramente que aquilo poderia salvar, o Senhor não vai deixar ninguém de fora por causa das suas incapacidades. Eu já tenho dito isto várias vezes. Ninguém fica excluído da salvação por ser pobre, mas pode ficar por ser rico. Ninguém fica excluído da salvação por ter pouca saúde, mas se calhar o ter muita saúde pode levá-lo a pensar que não precisa de Deus para nada. Ninguém fica excluído da salvação por ser pouco inteligente, mas a muita inteligência aos olhos do mundo pode levá-lo a pensar que não precisa de Deus. Portanto, a salvação é algo tão fácil, tão simples, que qualquer um pode. Todos podem. Até, não sei se se recordam de uns livrinhos, eu ainda tenho isso. Cantávamos lá em Estarreja, quando era pequenino. A Celeste lembra-se, certamente. E eu lembro-me disso. Daqueles livrinhos que cantávamos na escola dominical, que eram 4 livros. Era azul, verde, vermelho e amarelo. E chamava-se Cânticos de Salvação. E na capa tinha uma criança a empurrar um portão que tinha escrito Salvação. E dizia, até uma criança pode entrar. Lembro perfeitamente disso. A Celeste não está aí agora, pois não? Mas está a mãe dela, a irmã Benilde, está connosco e ela também certamente se lembra. Lembro disso, lembra-me agora. Até uma criança pode entrar. E qualquer um pode. O que pode limitar alguém de chegar a Deus pode ser o excesso de coisas boas que o mundo tem para dar. Aquele mancebo rico não quis. Porquê? Porque era muito rico. Tinha muitas propriedades. Alguns são sábios aos olhos deste mundo e não querem nada com Deus. E mesmo o Senhor diz, farei um caminho, agora não tenho bem presente essa passagem, farei um caminho, mesmo os loucos não errarão. Ou seja, é tão fácil, é tão simples, só que o homem muitas vezes complica, e vamos ver isso já a seguir. E depois temos a segurança da salvação. Em Romanos 10, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É apenas invocar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu reconheço
a minha incapacidade de chegar a ti de outra forma, senão através daquilo que tu determinaste. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo em meu lugar. Então, eu vou só muito rapidamente dizer-vos João 3,16, que toda a gente gosta muito dessa passagem. Eu gosto dessa passagem. Só que João 3,16 não é, como alguns dizem, o coração do Evangelho. Não está ali o coração do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda me lembro, tinha eu para aí 8 anos ou quê, ou menos. Era muito pequenininho. E eu lembro que, não sei porquê, pedi para ir dizer este versículo à frente. Não sei se era um congresso da Páscoa ou qualquer coisa assim. Eu lembro perfeitamente, porque tinha decorado esse versículo no Natal anterior. Eu lembro que foi dizer assim, foi dos primeiros versículos que eu me lembro de decorar. Versículo simples, não é? E não vou dizer que não seja bom anunciar o Evangelho através desta passagem. Não vou dizer isso. Mas se formos a ver bem, o que a passagem diz... O crer no Senhor Jesus Cristo não é o crer que nós anunciamos. A vida eterna não é aquilo que nós esperamos. A vida eterna era o reino. Se formos a ver o contexto, não queria dizer exatamente aquilo que nós dizemos hoje. Vamos só evangelizar com os epístolas de Paulo? Não necessariamente. Podemos aplicar outras passagens, como esta de João 3,16, como o de Filho Pródigo, como tantas outras. Mas cuidado com o que vamos fazer. Se não sabemos usar, não vamos pegar nelas só porque estão na Bíblia. Temos de ter muito cuidado. Sempre à luz do mistério. E vou dar-vos 2 exemplos de pessoas, de 2 homens de Deus, um deles que se converteu. Já ouviram certamente acerca da conversão de Spurgeon. Um dia entrou numa igreja, não sei se foi para se abrigar da chuva, ou penso que foi, para se abrigar da chuva, e numa igreja com poucas pessoas, mesmo pouquinhas. O pregador nem veio, se calhar por causa do mau tempo. E quem subiu ao púlpito foi um crente com pouca instrução, mal sabia ler, e leu uma passagem de Isaías: olhar para mim e sereis salvos. Disse: para olhar não precisas ser rico, não precisas ser inteligente, não precisas... E foi com esta passagem que Spurgeon se converteu. Não vamos dizer, não foi com a Epístola de Paulo, portanto não se converteu verdadeiramente. Não. Desde que esteja ali claro que não é só com esta passagem. A pessoa precisa de perceber o estado de pecador em que se encontra e o meio pelo qual pode ser salvo. O Moody tem uma história muito interessante. No final de um dos seus milhares de sermões evangelísticos, alguém virou-se dele e disse: olha, eu não gosto da maneira como o Senhor evangeliza. E ele: realmente eu também acho que podia melhorar. Olha, ajude-me lá, como é que a senhora faz para evangelizar? Eu não evangelizo. Está bem, então eu prefiro a minha maneira de evangelizar. E se nós vamos ao ponto de dizer, não precisamos de evangelizar, como alguns até dizem, é sempre melhor evangelizar. Mesmo que com algumas eventuais falhas, o Senhor pode certamente apiedar-se e pode usar, mesmo a nossa ignorância, pode usar, mas se nós não anunciarmos o Evangelho, aí, ai de mim se não prego o Evangelho, como dizia o apóstolo Paulo. Mas também há alguns que, infelizmente, e nós não devemos fazer isso, que na sua exposição bíblica, pois cuidado com as misturas, também já vos falei disso, Mateus 10 e Romanos 10, cuidado. Alguns que na sua exposição bíblica lançam confusão. E nós devemos ser o mais simples possível. Alguns pregadores complicam, fazendo crer que para o perdido, para ser salvo, precisa de fazer ou pedir a Deus coisas que na verdade são resultados da salvação. Por exemplo, perdão dos pecados. O Senhor perdoa-nos os pecados. Não é preciso pedir-lhe para nos perdoar os pecados. Isso Ele faz. O Senhor Jesus Cristo vir morar em nós. Isso acontece, não precisamos de pedir. Deixar o pecado.
Eu gosto muito do trabalho que ele faz e é dos tais que, apesar de eu não gostar de algumas coisas que ele faz na sua evangelização, prefiro o que ele faz do que não fazer nada. Que é o Ray Comfort, que diz: deixa o teu pecado e crê no Senhor. O deixar o pecado é uma consequência. Por isso é que eu digo ali o fruto e a raiz. O deixar o pecado é uma consequência. Deve ser o resultado natural, é o fruto de sermos salvos, não a raiz da salvação. Declarar a sua fé publicamente, como eu já vos falei. Isso é algo que deve acontecer, mas não algo que nós devamos fazer. Fazer do Senhor Jesus Cristo Senhor das nossas vidas. Isso deve acontecer, mas não é algo que nós devamos fazer para ser salvos. Pois já traz confusão. E faz de mim teu filho. Não, o Senhor faz. Não precisamos estar a pedir-lhe isso. Tudo isto contradiz a simplicidade do Evangelho. O que é que o apóstolo Paulo diz? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes, tal como tenho anunciado, se é que não queres ser vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo, isto é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É nisto que temos de crer. É nisto que o perdido tem de crer. Cristo morreu, porquê? Pelos nossos pecados. O perdido tem de compreender, é pecador, mas Cristo morreu no seu lugar. Tão simples quanto isso. Agora estas coisas é complicar. Claro que são coisas que acontecem como resultado da salvação. E quando vejo estas pessoas a complicar, eu lembro deste versículo. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eu já disse isto noutros lugares, mas imaginem o carcereiro de Filipos. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Imaginem esta resposta. Alguns responderiam isto: arrepende-te, deixa os seus pecados e ora a Deus confessando os seus pecados e pede-lhe perdão. Pede que faça teu filho e venha morar em ti, fazendo dele Senhor da tua vida. E deves fazê-lo publicamente, declarando a tua fé de forma audível e sendo batizado por imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é complicado. Já tem tanta... E tudo isto está na Bíblia. Todas estas expressões. Mas não, isto não é o Evangelho. Porque aqui dá a ideia de que a pessoa precisa fazer estas coisas e quando uma pessoa lê isto tudo fica assim: ei pá, isto é muito complicado. Quando o Evangelho é simples. Eu já vos dei aqui o exemplo de... Isto, lá está, tem o seu lado perverso, que é daquelas pessoas que chamam à frente para aceitarem o Senhor Jesus Cristo. E há uma história verídica de alguém que levava o seu marido sistematicamente a cultos de evangelização e fazia-se no fim o apelo para a pessoa vir à frente. E o homem não ia. Este que era perdido, a mulher era crente, mas ele era descrente. E a mulher estava sempre a orar para que ele fosse lá à frente. Fosse lá. E um dia pergunta-lhe: então, estava a orar para que tu fosses. E o homem dizia: parece que estava agarrado à cadeira, não conseguia levantar-me. Pode ser que da próxima vez eu tenha coragem de ir lá à frente. Isto é triste, é terrível. Uma mensagem simples, salvadora, foi complicada. Foi complicada em benefício de quê? De contabilidade evangelística. Nós tínhamos não sei quantas pessoas e não sei quantas pessoas vieram aqui à frente a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para ter isso, para poderem depois até deixar por escrito ou até receber dinheiro em função disso, aquela pessoa ficou a crer que precisava de se levantar, ir lá à frente para aceitar o Senhor Jesus Cristo. E nós não devemos complicar esse nível. É no teu lugar, onde estás. Não precisas chegar a casa, como alguns dizem: chega a casa, ajoelha-te na tua cama e faz esta oração. Não. É agora. Porque não sabemos se chegamos sequer ao carro, se chegamos vivos ao final desta reunião. Que não vai demorar assim tanto, mas o futuro não nos pertence. Infelizmente alguns complicam. Dizia um irmão nosso do passado, já há muito tempo: se eu para ser salvo precisasse de crer
e vergar o meu dedo indicador, a salvação deixava de ser pela graça. E além disso, eu nunca teria a certeza de que tinha feito bem. Porquê é que ele dizia isso? Se eu precisasse de querer e fazer isto, eu estava a fazer alguma coisa, eu podia dizer, olha, eu ajudei. E ele dizia isto, que é uma coisa simples, mas há pessoas que querem pôr outras coisas. Simples, de vergar o dedo. Passava a ser com obras. E a palavra de Deus diz claramente, não é pelas obras. Além disso, eu nunca teria a certeza de que tinha feito bem. Porquê? Porque não me disseram se era para vergar 90 graus, ou 70, ou o que fosse. Eu não tenho transferidor, ninguém me disse exatamente quanto é que era. E as religiões fazem exatamente isso. São propositadamente vagas, para que as pessoas não tenham nunca tenham a certeza de que têm alta, por assim dizer. Acho que percebem o que eu quero dizer com ter alta. Ter alta, olha, não precisas mais. Não precisas de estar aqui preso mais. Mas as religiões querem que as pessoas fiquem ali presas. Tipo, onde é que tu pensas que vais? Não podes ir. Ainda tens de fazer mais isto e aquilo. Isso é terrível. Agora, salvação. É para sempre? Alguns, manejando mal a palavra, defendem que a salvação é algo que se pode perder. E eu digo o seguinte, podemos deixar de ser filhos de Deus? Pode alguém deixar de ser filho de Deus? Pode, se o pai morrer. Podemos deixar de ser filhos de Deus se Deus morrer. Portanto, é impossível. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro que há várias passagens que alguns usam para dizer que, mas isso não é tão simples quanto isso, podemos perder a salvação. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Paulo diz, disto me resultará salvação. Só que isso é quem não compreende que a palavra salvo pode ter vários significados diferentes em diferentes tempos. Não só em diferentes tempos, em diferentes dispensações, mas também pode significar coisas diferentes, dependendo do contexto. E Deus, na verdade, dá-nos salvação, não nos dá uma pena suspensa. Ora bem, estás salvo, mas vê lá. Se fizeres alguma coisa grave, não, podes perder a salvação. Então, a questão é, podemos viver como queremos? Paulo responde a isso. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado como vivemos ainda nele. O pecado deve ser algo estranho. Não é algo que acontece com naturalidade na vida do crente. O pecado é um acidente. Nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça, sem qualquer mas. Não há nenhum mas ali. Mas tem vários portanto. Agora que sois salvos, é de esperar isto, é de esperar aquilo. A mesma que graça que salva, ensina. A graça de Deus está administrada ensinando-nos que, renunciando às paixões e às concupiscências mundanas, vivamos neste tempo sóbria e justa e piamente. Ou seja, é de esperar isto. É o natural. Aquilo que a graça nos capacita deve ser mais forte do que aquilo que a lei obrigava. É um pouco como aquela história do escravo que podia ir livre. Certamente alguns se recordarão, havia situações em que um escravo podia alcançar a sua liberdade. E a dada altura o escravo dizia, não, eu amo o meu senhor, eu quero ficar com ele. E aqui é um bocado a nossa situação. Nós estamos livres para vivermos como quisermos. A resposta àquela primeira pergunta é até, posso viver como quero? A resposta pode ser, podes. Posso? Mesmo? Podes. Então eu quero viver para Deus.
tal como aquele servo que compreendia o quão bom aquele Senhor era para ele, nós também, que somos do Senhor, deve ser este o nosso desejo. Por fim, salvação para quê? Isto não era suposto aparecer tudo, mas apareceu. Para que é que somos salvos? Para Deus mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Por toda a eternidade, Deus vai mostrar: olhem o que eu fiz. Estas pessoas que nada mereciam. E nós vamos lembrar por toda a eternidade o grande amor com que fomos amados, o grande privilégio de qual beneficiamos, o grande amor do nosso Salvador. Mas há coisas que se esperam do crente, coisas que acompanham a salvação. E eu tenho aqui alguns exemplos, não pus aqui aquele exemplo de Efésios 2:10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É suposto comportar-nos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. A nossa maneira de pensar deve ser celestial. Devemos olhar para as circunstâncias da vida sempre com os olhos na eternidade. Pensar desta forma: isto que me está a acontecer, isto que eu vou fazer, que contributo vai ter para a eternidade? Porque eu vou estar aqui só, na melhor das hipóteses, 100 anos, 100 e poucos anos, mas a eternidade será para sempre. Portanto, deve ser esse o nosso pensamento. Ainda há bocado naquela passagem de Tito, diz também: aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E se isto é tão bom para nós, imaginem o seguinte. Eu já dei este exemplo. Imaginem o seguinte: eu tenho algo tão importante para mim, que eu dedico 0,6% do meu tempo por semana. Já fiz as contas. 1 hora em 168 horas é 0,6%. Se o Senhor é tão importante para nós que nós dedicamos-lhe 1 hora em 168, é de facto algo muito importante para nós, não é? É triste, mas no meu caso não é 1 hora, é um bocadinho mais. Mas imaginem o seguinte: algo tão importante para nós, que nós nem falamos a ninguém disso. Quando nasce um filho, é o nosso desejo contar a todos: eu sou meu filho. Quando entramos na universidade, ou quando acabamos o curso, ontem uma jovem crente que conhecemos comprou uma casa, quis partilhar também com toda a gente. Ótimo. São coisas importantes, são marcos das nossas vidas, não é? Ou quando arranjamos um novo emprego, para que os outros possam alegrar connosco, não é? Como fez aquele homem quando encontrou a dracma perdida e a ovelha perdida. Fez uma festa para que todos possam alegrar com ele. E nós? Deixa-me estar caladinho, senão ainda me vão julgar, vão-me chamar nomes, se calhar não vou aceitar. Isto nem é assim tão importante quanto isso. Mas Deus pôs em nós a palavra da reconciliação e somos embaixadores de Cristo. Pensamos bem no privilégio que temos, na grande bênção que temos em sermos do Senhor. E hajamos em conformidade. E se aqui está alguém que ainda não percebeu a necessidade que tem, é algo urgente. É a decisão mais importante da sua vida. E que não deve deixar para quando for mais conveniente, porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. O Senhor nos abençoe.